Em 1892, um ano depois da partida de Antero de Cantal da manifestação na Terra, foi publicado um livrinho intitulado Raios de Extinta Luz, Poesias Inéditas, 1859-1863, com outras pela primeira vez coligidas, publicadas e precedidas de um escorço biográfico por Teófilo Braga. O seu editor era Manuel Gomes, a quem Teófilo, na explicação prévia, agradece, bem como a Joaquim de Araújo, grande amigo de Antero, e a Eduardo Xavier de Oliveira Barros, um companheiro de Antero que copiara as poesias desta primeira fase poética de Antero de Cantal, quando ele tem entre os 17 e os 21 anos. No prefácio, ou na explicação prévia, diz-nos assim, começa assim Teófilo: a publicação deste livro é um fenómeno literário de alta importância. Compõe-se de uma coleção de poesias inéditas de Antero de Cantal na primeira fase artística de 1859 a 1863, e Antero nascera em 42, quando o seu ideal era ainda religioso, romântico e espiritualista. Fase ignorada do público, acha-se descrita pelo poeta na sua autobiografia, quando alude à educação católica tradicional de um espírito naturalmente religioso, nascido para crer placidamente e obedecer sem esforço a uma regra conhecida. E continua Teófilo a dar à publicidade o livro revolucionário As Odes Modernas, em 1856, acentuada poesia de combate. Antero rasgou todas as composições anteriores para que não ficassem vestígios desse período contemplativo. Dera então o máximo relevo à revolução moral e intelectual como o facto mais importante da sua vida, segundo confessa na autobiografia. Ora, o que nós vamos ver quando lemos esta compilação de poemas do jovem Antero é que esta simples classificação como a fase religiosa, romântica e espiritualista, que depois vai abandonar para entrar numa fase moral e intelectual de combate pela justiça e pela ideia, e depois por uma influência do inconsciente e do budismo e de todas as formas de dissolução do eu, que de certa forma ajudaram a avançar para uma morte voluntária, nós encontramos, contudo, já nesta idade, uma alta espiritualidade que de forma alguma se pode considerar católica, tradicional, religiosa, romântica e espiritualista. Ela é de facto bastante espiritualista, é bastante romântica, mas é de uma precocidade e de uma intuição, e revela bem como muito do que Antero foi mais tarde desenvolver através de estudos mais sistemáticos, filosóficos, estava já intuído com 17 anos, com 18, com 19. Ainda que certamente depois todo o seu percurso e o seu desencanto da vida e o seu enfraquecimento psicossomático o tivessem aproximado demasiado da morte, levando ao suicídio. Vou ler uma das muitas poesias, já que a obrazinha tem cerca de 240 e tal páginas. Uma poesia que tem o título Per amica silencia luna, luné, pelo silêncio amigo da luna, da lua. E depois tem uma pequena epígrafe ao alto
guardai in alto, dando inferno, canto primo. Olhai para o alto. E vamos então ler esta poesia um pouco longa, dividida em 7 partes, nas quais Antero vai transmitir alta sabedoria, alta intuição, e vamos ouvi-lo. Invoquemos então Antero em nós e que a luz que ele intuiu e o amor que ele sentiu brilhem mais nele e em nós e possam ser aprofundados. Eu amo a noite, às horas sossegadas, que o Senhor manda à terra com bálsamo a tanta dor que a punge, e o sol do dia parece escarnecer com tanto brilho, nem se sabe respeitar. Quando o silêncio, com um manto protetor, envolve os tristes, os que choram saudades. Quando o orvalho refresca o seio à flor e em cada balsa a viração, o vento perpassa suspirando. Quando é mais puro o ar, mais doce a brisa. Mais sumidos, mais vagos os rumores, e de trás da montanha saudosa, como a virgem dos sonhos, surge a lua. Nesta primeira parte, temos esta grande comunhão de Antero com todos os que sofrem e o sentir a beleza e a harmonia com o orvalho, com o ar, com o vento, com o silêncio, trazem aos seres. E mais alto, por trás da montanha, das aspirações e dos ideais, surge a lua, qual virgem, qual amada, qual ser desejado, alma amada. Segundo, eu amo então a noite, paz e esperança a quem sofre, buscando algum alívio. Ao feliz, exultando de alegrias, a lembrança de Deus a quem as deve. A quem descreu deixar, ainda na terra, a aventura que lhe foge, o ouvido ao menos. A toda a crença, um exultar de afetos. A todo o desconforto, uma esperança. A toda a natureza, amor e vida. Eis o tesouro santo que nos abre, a nós e ao mundo. A noite, eis o tributo. É doce então abrir os cheios da alma aos eflúvios do céu. Flor que ao crestado, ardente desde do sol e ainda tímida, palpitando entre o susto e a esperança, retoma agora aos poucos novo alento, ao sentir-se segura, e abrindo o cálice estremece de amor a cada gota dos orvalhos do céu, como que a vida, solta de tanto laço que a comprime, como gás que ao calor se há dilatado, se expande livre agora e cresce e absorve em si 1000 harmonias, 1000 poderes que esse universo tem, como as correntes ocultas que os oceanos comunicam. A natureza e o espírito permutam simpatias e forças em que a alma mais cresce e mais compreende e mais abrange. E neste permutar de força e forças, quase na vida universal se funda. Eis aqui um poema belíssimo de Antero, dos mais poderosos. Poderia corresponder, se tivesse sido feito já em soneto, na época de Vila de Conde, e que vai culminar na publicação dos sonetos, seria um soneto maravilhoso. Porque ele sente todos os efeitos luminosos e positivos da noite, que faz chegar aos que sofrem, aos que estão alegres, aos que estão descrentes,
o tesouro que a noite abre a cada um de nós. E então é bom abrir os cheios da alma aos eflúvios do céu. E então aqui tem a consciência que os cheios da alma são uma flor que talvez tenha sido crestada, amalgada, ferida durante o dia, mas agora retoma aos poucos um novo alento e abre em cálice e estremece de amor a cada gota dos orvalhos do céu. Estes orvalhos são os orvalhos do céu, são as radiações das estrelas e dos mundos distantes, são as nossas orações e comunhões com os antepassados, com os anjos, com a divindade. E tudo isto faz abrir o cálice da nossa alma, o cálice do santo grau. E aí o amor ir-se depositando. Ao mesmo tempo, Antero larga-se, voa, solta de tanto laço que a comprime, como gás que ao calor se há dilatado, se expande agora livre e cresce e absorve em si 1000 harmonias, 1000 poder que esse universo tem. Que é maravilhoso. Compreensão e sensação e sensibilidade de Antero, a expansão da alma e a sua comunhão com as harmonias do universo e aos poderes ocultos das galáxias, das correntes, das energias. E diz mesmo como as correntes ocultas que os oceanos comunicam, a natureza e o espírito permutam simpatias e forças. Permutam, trocam, irradiam. Em que a alma mais cresce e mais compreende e mais abrange. É este comunhão, no campo unificado de energia consciência ou na alma do mundo, nós estamos a ver aqui a Antero já a realizar aos 17, 18, 19 anos e que irá desenvolver depois, mais tarde, filosoficamente, na famosa obra final dele, As Tendências Gerais da Filosofia Portuguesa, na primeira metade da segunda metade do século XIX. E termina assim esta parte, e neste permutar, primeira não, na segunda metade, e neste permutar de força e força, quase na vida universal se funda. Estamos a ver aqui a capacidade de Antero, em jovem, muito antes de conhecer os budismos e os inconscientes, quando estava ainda no seu despertar espiritual, natural, da sua própria força, da sua própria pureza, ainda que já com algumas leituras dos românticos místicos, da justiça, da unidade das religiões, da humanidade como presença divina e como consciência que todos nós devemos comungar e realizar. E neste permutar de força e força, entre a natureza e o espírito que está em cada um, quase na vida universal se funda. Se funde. Fundação, a divindade fundadora, o amor fundador, ou a fusão, a dissolução, o abrir tanto coração, uma gratidão que se sente, uma dissolução, uma diminuição do ego separativo. Antero era certamente nesta época um ser com grandes capacidades místicas. Terceiro, passa a lua, do alto olhando a terra, procura o triste por lhe dar alívio. Prepassa a viração e busca do ermo a florinha minada que refresque. Corre manso o regato e banha a erva com o pé calcou e o sol deixou crestada. Tremula a estrela, símbolo de esperanças, e enviam-se harmonias as esferas. Tudo amor, tudo afeto se comunica, e o espírito do homem, ou do ser humano, busca livre da soberana harmonia a eterna fórmula do eterno amor, o foco, a pátria sua. O foco do eterno amor, a pátria sua. Espírito humano procurando, através dessas harmonias, das esferas, destas comunicações, chegar ao centro, ao sol espiritual, à fonte divina. Depois Antero avança de uma forma altamente pioneira e ousada. E lembro-lo, lembranças de um viver já pressentido, ou memórias talvez de uma outra vida, que nos relembra vaga e como em sonhos, e sobre o fundo desta se destacam como pela penumbra um vulto incerto.
inspirações, memórias ou soldados, o que nos enche o peito e nos eleva como um sonho de amor e, mais ainda, senão este mistério do futuro, esta atração do ser, a vida nova, que se foge e se busca e nos revela, a vida universal então sentida, mais forte na harmonia do universo. E aqui entero, ainda que possa sentir que haja uma vida anterior, ou que se destacam vultos no interior, essas mais do que memórias e saudades são aspirações que enchem o seu peito num sonho de esperança e atração por uma vida nova e por harmonias mais fortes na humanidade, na universidade, na universalidade. E daí o Antero que assumirá uma vida mais revolucionária, mais dinâmica, mais de transformação social e que depois, aos poucos, vai de novo abandonar e recolher-se numa busca interior, ainda que diminuído pelo seu problema psicossomático. No quarto, ele diz-nos assim: busca-se, anseia-se, e o alvejar da campa, mais que o sorriso de uma amante, é doce. A lembrança da morte, mais que a esperança do poder ou da glória, nos eleva. Terrores, incertezas se dissipam, e saudade, sente-se temor, se anela, mais mundo, mais espaço e viver novo. Pequeno poema. 7 versos, uma meditação da morte, uma preparação para a morte. Antero aqui mete fortemente mais do que o sorriso de uma ardente, é doce, o alvejar da campa, na medida em que faz dissipar terrores e incertezas e mesmo assim faz ter aspiração ou esperança de mais mundos, a mais viver, de viver novo. Antero aqui já está a afirmar a crença numa vida depois da morte, numa capacidade de assumir a morte como uma libertação. E daí o seu namoro, talvez excessivo ao longo da vida pela morte e que acabou por precipitá-la. No quinto da parte, Antero diz-nos assim: e quem pode temer a morte? Ou essa contemplação da morte, ou meditarmos na morte de tempos a tempos. E quem pode temer? Teme o que um dia sonhou na mente, uma ambição terrena, e mais não vê por todo esse universo, e além dele não vê sublime e grande. O que, engolfado nos prazeres do mundo, esqueceu o seu Deus e os seus destinos, nem sonha mais ventura além da campa. O que, pungido pelo cruel espinho de uma dúvida atroz, sente a cada hora cair-lhe a uma cada crença de sobre a alma, deixando-a erma e nua, como as úmidas pregas de um sudário aos poucos desdobrado, deixam ver-se os descarnados membros do cadáver. Aqui Antero também cria imagens muito belas. Antero é um poeta que junta o romance e a espiritualidade, a metafísica, o romântico nas suas imagens, e aqui mostra-nos como a campa acaba por ser apenas para os seres que deixaram a sua mente desviar-se da ligação com Deus ou desviar-se da ligação com a vida imortal. São esses que têm medo, que temem, ou que acabam por ver o corpo apenas na morte como os descarnados membros do cadáver, sem conseguirem compreender que dentro do corpo e à volta dele existe um corpo espiritual, uma alma espiritual desenvolvida ao longo da vida pelo amor, pela comunhão com as harmonias, pela aspiração de justiça e pela vivência certa, e que, chegada a hora da morte, parte, deixando o corpo, deixando o sudário do cadáver sobre o cadáver. E passamos ao sexto. Mas em que assenta as horas do mistério? Mas quem se assenta às horas do mistério? Entre as flores do prado, ou sobre a encosta da colina virente, olhando a lua, que banha em luz a esfera cristalina, e veja quem habita nesses mundos. E fita o olhar por esse espaço, e cuida sondar-lhe o infinito. Quem anela desvendar-lhe os mistérios, e buscando a região que se sonha e não se avista, dá-la por pátria à sua alma.
Oh, esse a viagem não teme, antes anseia, quebrada a forma deste ser, alar-se em busca de outra mais perfeita e sempre, de degrau em degrau, de esfera em esfera, metempsicose eterna, sublimar-se na progressão deste ascender constante, da parte ao toda, do mortal princípio em busca de um futuro inatingível, porém melhor e a cada passo. Esta parte é esplendorosa, cheia de força, de aspiração, de consciência e de sensibilidade, da nossa possibilidade de nos elevarmos e de comungarmos com os mundos espirituais e de ascendermos no mortal princípio a esse futuro, porém melhor a cada hora. Em busca de um futuro inatingível, que pode ser, contudo, na meditação, por vezes sentido e atingível, e que talvez não tenha conseguido tanto na época. E vamos continuar esta parte. E quem, continuando a referir-nos a viagem para o mundo espiritual, e quem é temonal, e quem pode temê-la essa viagem, quando fitando o olhar no alto, a vista banhada em luz, o espaço imenso e puro, patente e franca em estrada do universo, e como que visível no infinito. Quando tudo no céu e pela terra parece, como irmão, dar-nos confiança em nós e em si para seguir avante. Quando se sente palpitar no peito não só já a mesquinha vida própria, mas todo o grande ser do que é criado. Quando nas áreas do universo o espírito comunga como irmão na mesma crença, com tudo quanto vive e a mais aspira. Ah, quem pode temer noite de encanto, noite pura e sagrada ao Deus de afeto, protegido por tua luz amiga, a aspiração dos imortais destinos. Um pouco mais ao peregrinar constante, a entrevista do infinito e do homem. Antero aqui de novo mostra a sua clarividência, a sua intuição da luz em todo o universo, e como há uma comunhão com o grande ser, e que esse grande ser pode ser sentido dentro de nós, e comungamos nesta unidade que ultrapassa os receios e sente o Deus do afeto, o Deus também interior que nós devemos aspirar e sentir, e que com a sua luz, e aqui Antero está a referir-se certamente a uma experiência que pode ter tido, mas que os místicos, os praticantes de espiritualidade têm, que é a visão da luz interior, protegido por tua luz amiga. Acho que todo este poema está muito semeado, regado, rasgado, inundado, iluminado pela luz espiritual. E vamos para o último poema, a última parte, a sétima. E vamos ver mesmo que a data está assinada e mais o local onde ele o escreveu. E mereceria certamente um dia uma gravação no Mosteiro da Batalha, porque foi lá que foi escrito. Antero comungou com um dos locais mais espirituais da tradição espiritual portuguesa, mais sagrados, e aí certamente se inspirou e conseguiu deixar-nos este poema belíssimo. Per amica silencia lune, pelo silêncio amigo da lua. Por ti, noite de amor, por ti nos deste tanta aventura ao seio, e como o orvalho que o pó da terra, ressequido e árido, com o vento impele, fixa sobre o solo, e como que consola e alivia, assim como teu eflúvio, o triste espírito, que incerto das paixões refoge à dúvida, numa crença fixaste, a crença eterna do amor universal, todo harmonias,
porque és afetos toda. Em cada balsa descanta um roxinol, a cada rosa uma brisa osculou, em cada fonte brilha um raio da lua, em cada peito murmura um eco que de amor só fala. No esteio da batalha, 1861, Antero tem 19 anos e compõe este poema belíssimo, belíssimo, belíssimo e de uma riqueza espiritual que poderia ser apresentado no fim da sua vida e que poderemos aprofundar numa análise riquíssima com filosofia, com espiritualidade, comparativismo das religiões e tudo. Aventura que desce ao seio, a bem-aventurança, o Ananda na tradição indiana, que Antero também conheceu pelos Vedas, pelos Upanishads, pela sua convivência com Michelet e sobretudo Vasconcelos Abreu e com as suas leituras que fez da tradição oriental, o orvalho alquímico que desce e que as pessoas podem receber das flores ou das ervas e esfregar em si, ou recolher em panos, ou caminhar descalço. E o vento que limpa e que renova o triste espírito quando consegue voltar à crença. A crença que nós podemos dizer que é a vivência, a intuição do amor universal, toda harmonias, afetos, toda, e que se manifesta no canto do roxinol. E lembramos de Augusto de Santa Rita, no prefácio da sua revista Exílio, onde Fernando Pessoa colaborou e onde Augusto de Santa Rita, nesse prefácio, nomeia Antero, Bernardinho Ribeiro, Dom Dinis, e fala que eles são os roxinóis da tradição espiritual portuguesa e que eles, nas suas poesias que foram cantadas pelas mães aos filhos, transmitiram essas energias e assim se foi passando uma tradição espiritual. E a rosa mística, a rosa do coração, a rosa cruz, a rosa que nasce pela aspiração do nosso amor mesmo nas nossas dificuldades. Em cada fonte brilha um raio da lua. Abrirmos o nosso safavante, aqui até ele diz, em cada fonte brilha um raio da lua, e está-se a refletir mais, a vermos mais a imagem nas noites de São João, por exemplo, para as pessoas irem buscar às fontes, com a lua cheia de ideal, as forças sagradas dessa noite ígnea. Em cada fonte a brilhar o raio da lua, em cada peito murmura um eco que de amor só fala. Antero foi um ser que buscou muito essa voz interior, conseguir ouvir a voz do silêncio, a voz do eco do amor. E é para isso que ele nos chama também, que nós saibamos meditar e ser mais seres de amor. Amém. Amor, amor, Antero. Amor, amor.